Muito bem, a paz, queridos irmãos e irmãs. Finalmente, então, chegamos à nossa noite especial aqui para os casais. E eu espero que seja um tempo agradável, eu espero que seja um tempo de aprendizado, eu espero que seja um tempo em que Deus possa falar com você, falar ao seu coração, te dar uma instrução, uma palavra para que você possa estar lidando da melhor maneira com esse tempo difícil que estamos passando. Vamos aguardar um minutinho, dois, para que os casais possam entrar. Muito bem, já temos alguns aí, a Michele, o Anderson, o Manuel, a Aninha, Deusimar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa live especial para casais, mas não apenas para casais, para a família também, mas o foco será o casamento, o foco serão as pessoas que vamos estar falando especificamente esse relacionamento conjugal que tem a tendência de ser muito prejudicado pelo confinamento. E não só o confinamento, mas também o estresse das inseguranças, as incertezas, né? As questões econômicas, as questões de relacionamento e tantas coisas que podem estar prejudicando o casamento. Eu quero desde já dizer a todos que é onde é de entrar nessa live, que essa live será um pouco diferente. Nós faremos uma live como se for uma palestra. Então, estarei aqui trabalhando 10 princípios, ou pelo menos 10 conselhos para abençoar o teu casamento, para te ajudar a lidar com esse tempo de quarentena, com esse tempo de confinamento, da melhor maneira possível. Estudos dizem que a melhor coisa que pode acontecer para um casal, por exemplo, é aumentar o tempo juntos. Aliás, muitos casais têm conflitos, têm problemas, dificuldades, porque passam pouco tempo junto. Mas olha que ironia do destino. O tempo junto também, quando se aumenta a quantidade do tempo junto, também aparecem problemas, dificuldades e desafios que não apareceriam em outros momentos. Então veja, algo que pode ser usado para o bem, para o desenvolvimento do relacionamento, também pode ser algo prejudicial. O que vai depender não é o tempo que passamos juntos, mas é a maneira como passamos juntos, é a maneira como aproveitamos esse tempo, a maneira como enxergamos esse tempo. Isso vai fazer toda a diferença. E eu quero, já que eu vou falar de um assunto tão sério, tão importante, o tema de hoje é até que o confinamento nos separe. É interessante, parece um tema engraçado, mas é um tema muito sério. Como preservar o casamento, o relacionamento de maneira saudável, como usar esse tempo a favor do relacionamento, para que o teu relacionamento ganhe profundidade, para que o teu relacionamento ganhe muitos benefícios, ao invés de ser prejudicado por isso. O coronavírus tem, por todo o mundo, ele tem espalhado uma série de caos, uma série de problemas. Tem dado problema na economia, tem dado problema na saúde, tem paralisado o esporte, tem trazido um pânico social, tem gerado insegurança em várias áreas. Não podemos permitir que ele também prejudique os nossos relacionamentos, sobretudo o relacionamento de base, que é o casal. Quando o casal está bem, quando o casamento está equilibrado, quando as coisas estão bem, a paz flui dentro de casa, as rotinas, a família toda acaba sendo estabilizada. Por isso, o meu foco hoje serão os casais, e eu quero convidar você a não ouvir essa live sozinho, tá bom? Chama o seu marido, chama a sua esposa para estar com você. Se ele estiver fazendo alguma coisa, pede para ele parar um momento, porque é o momento de você investir no seu relacionamento, é o momento de você pensar. Eu vou trabalhar questões aqui que são questões muito importantes para o casamento, são questões cruciais para que o casamento tenha saúde em tempos de confinamento. E não só isso, esse tempo também vai ajudar você a entender e a trabalhar coisas que ao longo do tempo podem ter sido deixadas de lado e que agora vêm à tona para serem trabalhadas, tá certo? Então eu quero convidar você a estar junto com seu cônjuge para que ele possa também estar acompanhando. Quero também te convidar a interagir, tá certo? Você pode mandar seus comentários. Nós talvez por conta do tempo não teremos condições de responder as perguntas aqui nessa live, mas dependendo da interação, da quantidade de perguntas e dúvidas, eu posso
fazer uma outra live só de perguntas e respostas, né? E aí a gente entra ao vivo e deixa esse tempo para interagir com vocês. Eu acho que isso é bacana também, para que a gente possa crescer e aí eu possa contribuir com a minha experiência, não só a minha experiência de mais de 16 anos de casado, mas também minha experiência pastoral, minha experiência como terapeuta clínico, trabalhando especificamente com casais e famílias. Então eu creio que a live de hoje vai ser muito importante para o teu casamento. Eu quero te convidar, se você é cristão e está me acompanhando, eu quero te convidar a ler um trecho da Escritura que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 10. Eu vou fazer a leitura na versão do Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem, a fim de que o conteúdo desse texto esteja mais próximo, numa linguagem mais contemporânea da nossa realidade. O texto diz o seguinte: diante disso, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores, nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama, todos os dias da sua vida. Cada dia é um presente de Deus. É tudo o que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. É a sua única chance, pois junto com os mortos, para onde todos iremos, não há nada a fazer, nem haverá o que pensar. A Escritura, meus irmãos, aqui, Salomão trabalha a questão de como lidar com a vida a partir da realidade da morte. A morte é algo que está próximo ou distante, ou é uma realidade da qual nenhum de nós pode fugir. Quem é que pode prever o que pode acontecer com as nossas vidas? E o conselho do salmista é que diante da possibilidade de morrer, e uma vez que a gente só tem uma vida, nós precisamos aproveitar o tempo. E uma das coisas que ele trabalha bastante é aproveitar o tempo com a mulher que amamos, com a pessoa que escolhemos conviver. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que a ideia bíblica de casamento é algo que vai totalmente o contrário da realidade dos casamentos que nós temos visto hoje. A ideia é de que o casamento sirva de complemento, o casamento sirva de refrigério, é um lugar onde recarregamos baterias, é um lugar onde nós temos bênçãos da parte de Deus. O casamento foi idealizado por Deus, foi projetado por Deus para nos abençoar em tempos bons e também em tempos de crise. Como é bom ter alguém para quem voltar depois de um dia de trabalho, como é bom ter alguém com quem compartilhar em momentos difíceis. E o que me tem chamado a atenção, meus irmãos, é que nós, como que trabalhamos com casais, nós não somos surpreendidos com notícias como a que tivemos essa semana. Essa semana tivemos uma publicação de uma reportagem em que mostra que o índice de divórcio entre os chineses nas cidades que sofreram confinamento aumentou assustadoramente, de maneira que os cartórios que trabalham com essa parte de divórcios teve uma demanda muito maior do que eles estavam acostumados. Todos os horários dos dias, todos lotados, os pedidos de divórcio aumentaram muito. A convivência se tornou muito difícil por causa do confinamento. E aí surge uma pergunta que eu quero iniciar com ela. Será que é o confinamento que prejudica o relacionamento? Será que estar mais tempo juntos é o fator que faz com que o relacionamento se torne mais difícil, mais complicado? Na verdade, a resposta é não. Por quê? Porque a quantidade de tempo que passamos juntos, ela é benéfica para o relacionamento. O problema é que esse tempo juntos, ele também revela muita coisa que não foi trabalhada. Então, algumas pessoas dizem, puxa, depois do confinamento, esses dias em casa, meu casamento está muito ruim. Seu casamento não está ruim por causa do confinamento, seu casamento está ruim por causa das realidades, daquilo que o confinamento trouxe de realidade a respeito do teu relacionamento, que talvez não era percebido em outros momentos, em outras
em outras ocasiões. Então a distância, ela muitas vezes encobre muitas coisas, encobre problemas de convivência, encobre questões de falta de perdão, encobre rotinas que não incluem um ao outro, distanciamento, desalinhamento de propósitos. Então, o que acontece é que a convivência, a quarentena, na verdade, não criou nenhum problema. Ela apenas revelou problemas que antes não eram percebidos e que já estavam lá, mas que não eram percebidos porque não se passava tempo juntos. Então eu quero aqui, através da minha experiência, e eu fiquei pensando hoje à tarde, ao longo dessa semana, quais são os conselhos que eu daria para um casal, ou para os casais que estão me ouvindo, para que esse tempo de quarentena seja um tempo que abençoe seu casamento, que traga alinhamento, que traga intimidade, ao invés de trazer distanciamento e problemas. E eu separei aqui pelo menos 10 conselhos que eu gostaria que, se você que está me ouvindo, que você não apenas acompanhasse essa live como você acompanha um programa de televisão, ou como você acompanha um vídeo, ou como você acompanha uma série da Netflix. Eu gostaria que você tivesse o papel e a caneta e que você de fato anotasse os 10 conselhos que eu vou te dar. Se você não puder fazer isso agora, que você ao menos esteja depois acompanhando, ouvindo novamente essa live. Eu vou deixar ela gravada para que você tenha condições de repassar essas lições ou esses conselhos que eu vou te dar. E acredite, não são aspirações de alguém que está supondo que essas coisas podem te ajudar. São mais de 3.000 horas de experiência cuidando de casais, então eu tenho certeza que esses conselhos que eu vou te dar é o conselho de alguém que trabalha com isso, de alguém que lida com crises conjugais, de alguém que acompanha como pastor, como terapeuta. Então eu creio que esses conselhos vão te ajudar. Então vamos lá, 10 conselhos para que você possa lidar com essa crise de maneira eficaz, para que você possa lidar com esse tempo de quarentena de uma maneira que abençoe seu relacionamento. E eu quero começar dizendo que o primeiro conselho é: reduza a sua expectativa e aumente a sua apreciação. Reduza a sua expectativa e aumente a sua apreciação. Uma das coisas que mais traz problema ou trazem problemas ao relacionamento é o excesso de expectativa. Algumas pessoas, antes de entrar nessa quarentena, imaginaram como ela seria e criaram muita expectativa. Esposas criaram expectativas demais, altas demais, em relação ao comportamento dos seus maridos, imaginando que eles poderiam ajudar mais em casa, em que eles poderiam ser parceiros nas rotinas, o que não seria, o que não é nenhum problema. Mas eu percebo, meus irmãos, que certamente o que traz muitos problemas é essa questão da expectativa. E quanto maior a expectativa que a gente joga sobre o outro, maior é a possibilidade da frustração. Então nós temos a tendência de alimentar nesses tempos, e sobretudo no relacionamento, a gente tem a tendência de criar diante do outro uma espécie de espera por aquilo que o outro possa fazer, por aquilo que o outro possa ser. E aí nós nos decepcionamos quando aquilo que pensamos a respeito do outro não se concretiza. Por isso que é fato que você precisa diminuir a sua expectativa e aumentar a sua apreciação. Isso vai reduzir, por exemplo, as críticas dentro de casa. O ambiente de casa se torna um ambiente muito difícil quando as críticas elas são muito maiores do que elogio. Nenhum relacionamento sobrevive a críticas, a brigas, às discussões. E muitas dessas críticas elas são construídas em cima de expectativas frustradas, em cima de coisas que você esperava do outro, da sua atitude, do seu comportamento, do comportamento do outro em relação ao relacionamento, que não se concretiza. Por isso, nesse tempo de confinamento, abaixe um pouco a sua expectativa, aumente a sua apreciação. E o que seria apreciação? É enxergar o outro, é enxergar as qualidades, as virtudes. Porque pode ser que muita coisa que você espera que o outro faça ou que a sua esposa faça, talvez ela não faça. Mas existem tantas outras coisas que o seu esposo faz, existem tantas outras coisas que a sua esposa faz e que não são computadas, não são percebidas, porque o teu foco está naquilo que você espera. E é muito interessante, meus irmãos, que quando a gente fala sobre expectativa, a gente está falando de algo nosso.
A gente está falando de ideias construídas por nós mesmos. É muito difícil. Eu não costumo dizer, ou eu costumo dizer para os casais que não é errado ter expectativas, mas acaba sendo muito frustrante quando você faz dessas expectativas, você coloca todas as suas fichas nelas. Nem sempre o outro vai atender às nossas expectativas. Há maridos que pensaram que esse tempo de quarentena ou esse tempo junto seria um tempo de intimidade todos os dias. Há mulheres que pensaram ou que criaram a expectativa de que esse tempo de quarentena fosse um tempo em que o seu marido ia auxiliar, arrumar as coisas dentro de casa, ajeitar as coisas, ajudar a criar as crianças, né? Cozinhar ou ajudar nas tarefas domésticas, e talvez isso não tenha acontecido. São tantas expectativas que criamos, e talvez são essas expectativas que tenham tirado a sua alegria. Portanto, a partir de hoje, reduza a expectativa, aumente a sua apreciação. Ao invés de esperar que ele faça algo, comunique mais, compartilhe mais o que você espera, o que você quer do outro. E ao invés de você ficar tão triste porque aquilo que você esperava não aconteceu, mude o seu foco, mude o seu olhar, aprenda a apreciar. O sentimento de aceitação, ele é tão importante que ele cria um ambiente de afloramento do relacionamento, ele aumenta a perspectiva do amor. É muito difícil conviver com uma pessoa que você sente o tempo todo que você não é aceito, que você não é bem-vindo, que você não está fazendo as coisas certas, né? É muito complicado conviver quando o cônjuge tem expectativas muito altas, porque isso impede ele de enxergar as poucas coisas ou as coisas que você faz, e que isso acaba gerando muito conflito, não só conflito para a pessoa que tem expectativa, mas também muita cobrança sobre o outro. E esse tempo já não bastasse o estresse da economia, as incertezas, as inseguranças, quando a gente aumenta a cobrança dentro de casa, a gente aumenta o estresse, isso torna a relação muito complicada. Por isso, meu primeiro conselho é: reduza a sua expectativa e aumente a sua apreciação. Elogie mais do que critique. Aprecie mais o que é feito do que o que não é feito. Aprenda a reconhecer e a olhar um pouco mais sobre o que o outro tem de bom, o outro traz de contribuição, ao invés de você ficar baseando na falta. Portanto, meu primeiro conselho é esse. O segundo conselho é: mantenha a ira sob controle. Mantenha a ira sob controle. Em tempos, meus irmãos, de confinamento, é muito importante que você tenha equilíbrio emocional. Há muitas pessoas que não percebem o poder destrutivo da ira. Gente estressada demais, marido estressado demais, esposa estressada demais. Isso acaba gerando um problema muito grande para o casamento. A Bíblia diz, por exemplo, que a ira é um sentimento humano que não é necessariamente um pecado. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, verso 27. A ira é, sem dúvida alguma, um sentimento que surge toda vez que algo que nós esperamos não aconteça, ou toda vez que as coisas não saem do jeito que a gente quer. A ira é um sentimento que acaba aparecendo em muitos lares. O que muita gente não sabe é que a ira, quando ela não está debaixo de controle, quando a ira não é dominada, ela gera uma série de problemas no relacionamento. William Shakespeare, por exemplo, disse certa vez que a ira é como se fosse a navalha que afia, ou a pedra que afia a navalha que nós temos nos lábios. Pessoas iradas cometem pelo menos 3 grandes problemas para o casamento. Primeiro, fala o que não deve, faz o que não deve e toma decisões que depois vai se arrepender. Toda pessoa sob o efeito da ira está sendo muito mais conduzida pelo seu lado emocional do que o seu lado racional. E é por isso que há muitos problemas. Na hora da raiva, na hora da ira, você fala coisas que não deveria, você faz coisas que não deveria, como quebrar coisas dentro de casa, como, por exemplo, xingar a esposa ou ofender o marido. No momento de ira, você decide, por exemplo, tomar uma atitude drástica, e isso certamente causa muitos problemas. Por isso que a Bíblia nos ensina a ter a ira sob o controle. Quando você estiver nervoso, quando você estiver irado,
Usa o conselho dos sábios. Os sábios antigos diziam que a ira, ela é um sentimento que sobe e desce muito rápido. Portanto, quando você estiver irado, você sai, ou pelo menos fica quieto por algum instante, pense, medite, vai orar, vai fazer algo para desviar a sua ira. Se a pessoa que está irado é a pessoa que está falando com você, a Bíblia tem um conselho. Em Provérbios capítulo 15, versículo de número 1, quando diz que a palavra branda, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. É o momento de você ter sabedoria. Um lar onde as pessoas estão muito nervosas, muito iradas, muito estressadas, isso acaba gerando um clima tenso, as crianças ficam agitadas, o casamento fica em desconexão. Portanto, cuide da ira, cuide do nervosismo, tá certo? Quando você estiver nervoso, diga ao seu esposo ou à sua esposa: olha, eu estou muito nervoso nesse instante, me permita acalmar, deixa eu ficar um pouco mais quieto, até eu me recobrar, até eu poder dar tempo para que o meu córtex cerebral possa tomar o controle das minhas ações e possa ponderar minhas palavras, minhas atitudes e também minhas decisões. Portanto, mantenha a ira sob o controle, é meu segundo conselho. O terceiro conselho que eu quero dar aos casais aqui é: seja menos individualista e pense mais no outro. Muita da insatisfação no casamento acontece porque você vê as coisas apenas debaixo da sua perspectiva. Muitas pessoas são extremamente individualistas. Quantas esposas estão apenas criticando seus maridos, estão apenas falando mal dos seus esposos, dizendo que eles estão enchendo a paciência, dizendo que eles estão tornando a convivência muito difícil, mas elas mesmas não percebem que as atitudes delas podem também estar tornando a vida do outro difícil. Pense que nesse tempo de confinamento não está difícil só para você, está difícil para os seus filhos, porque mudou a rotina deles, está difícil para o seu marido, está difícil para a sua esposa, está difícil para todos nós. E nesse instante, a tendência nossa, que é uma tendência infantilizadora, a gente retomar a fase da nossa infância, onde a gente acreditava que o mundo e as pessoas à nossa volta estavam ali para nos servir. Em tempos de confinamento, o individualismo atrapalha demais, que é quando a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, da nossa maneira, a gente só vê as coisas da nossa perspectiva, parece até que todo mundo da casa tem que fazer o que a gente quer, como se o mundo girasse em torno da gente. Para com isso. Se você quer ter uma boa convivência, entenda que não está só difícil para você, está difícil para todas as pessoas. Está difícil para o teu marido, por exemplo, que tinha uma rotina. Só Deus sabe, talvez, as preocupações dele como chefe de família, outra vez para sua esposa em relação às coisas. Então é tempo da gente deixar um pouco o individualismo. É tempo da gente cumprir a lei áurea de Mateus capítulo 7, verso 12, que diz que o que a gente quer que o outro faça, a gente faça primeiro. Se a gente quer que o outro seja mais compreensivo, seja mais compreensivo você. Se você quer que o outro seja mais carinhoso, comece você sendo mais carinhoso. Se você quer que o outro participe mais da sua vida, comece participando da vida do outro. Essa é a lei. E porque a gente não observa as leis bíblicas dos relacionamentos, é que a gente tem tantos problemas. Então deixa o individualismo. Tire um pouco o foco de você, foque também nas outras pessoas. É tempo de você tirar talvez a trave do seu olho, ao invés de ficar tão vidrado no cisco do olho do outro, como disse Jesus. Como é difícil no relacionamento, as pessoas são especialistas em identificar falhas nos outros, mas são extremamente condescendentes, né? Extremamente negligentes com falhas de si próprio. Nesse tempo de confinamento, pense um pouquinho em você. Pense se você está sendo uma companhia agradável para o outro. Pense se você, por exemplo, se estivesse no lugar do outro, se você gostaria de conviver com você. Isso é um exercício importante. Seja uma presença agradável, abençoadora dentro da sua casa. Tá certo? E isso é muito importante quando você tira um pouco o foco de você. Você pensa um pouco mais no outro, você olha um pouco mais ao seu redor. Ao invés de ficar fazendo os outros ou cobrando para que os outros te agradem o tempo todo, por que não servir as pessoas? Por que não servir ao outro? Por que não ser uma companhia agradável para abençoar a vida do outro? Portanto, esse é meu
terceiro conselho, seja menos individualista e pense mais no outro que convive com você. O quarto conselho é o seguinte: aprenda a relaxar, a ser mais flexível com as suas regras. Tem muita gente brigando por tudo dentro de casa. Esse tempo é um tempo em que as rotinas saem, com certeza as pessoas saem das rotinas. Talvez a tua casa não vai estar tão organizada quanto você imagina que, ou gostaria que estivesse. As coisas não estarão no mesmo lugar que você sempre as colocou, exatamente porque tem mais gente circulando dentro de casa. As crianças têm que brincar dentro de casa. O teu esposo tem que fazer as coisas que ele costumava fazer, talvez do lado de fora, dentro de casa. Então, é tempo de você flexibilizar um pouco as suas regras. Mudanças de situações, mudanças de rotina exigem atitudes diferentes. Você tem que entender que as coisas mudaram. Então a casa nem sempre vai ficar tão organizada como antes. A casa não vai ficar tão silenciosa como antes. Vai ter mais barulho, vai ter mais movimentação. E isso é tempo da gente crescer, da gente ampliar a nossa possibilidade de aceitação. Portanto, aprenda a relaxar um pouco, a não ter aquela mania de limpeza, a não tornar, sabe, a vida das pessoas que convivem com você muito mais difícil do que o próprio tempo já impõe sobre elas. Então flexibilize um pouco as suas regras, tá certo? Seja um pouco mais, relaxe um pouco mais, curta um pouco mais a sua família. Esse tempo em breve vai passar. E talvez seja a sua grande oportunidade. Às vezes a gente valoriza tanto as coisas acima das pessoas. Tantas mulheres que valorizam muito mais um chão, um tapete, do que um tempo brincando com seus filhos no tapete. Tem gente que vai se estressar demais pelos objetos e acaba prejudicando e machucando as pessoas que convivem com você. Portanto, relaxe as suas regras um pouco mais. Eu não estou dizendo que não tem que ter regras, eu não estou dizendo que não tem que ter um script. Aliás, isso é muito importante, ter um script para que todos da casa possam ter uma atividade, os filhos possam ter atividades, você e o seu esposo, nós vamos falar disso mais para frente. Mas é muito importante você não ser sistemático demais, não ser caxias demais nas suas regras, porque isso torna a convivência muito difícil, torna as casas, os lares, como se fossem verdadeiras prisões, né? É muito difícil conviver num ambiente inflexível, num ambiente de cobranças muito altas. Portanto, relaxe um pouco. Lembre-se que esse tempo é um tempo também para você flexibilizar, para que você possa também perceber que existem coisas que são mais importantes do que um chão, um tapete, um sofá. Por exemplo, quem está sentado nele. Por exemplo, seus filhos, seu esposo, sua esposa é mais importante do que as coisas. Porque as coisas podem ser substituídas, mas as pessoas, elas criam faltas, que talvez, buracos emocionais, que talvez não possam, talvez não, certamente não serão substituídos por essas coisas. Portanto, flexibilize um pouco mais as regras. Bom, não brigue por qualquer coisa. Além disso, tem uma pesquisa de um laboratório americano que trabalha com famílias, que mostra que 69% dos problemas, das dificuldades, aquelas questões que nós brigamos dentro de casa, não tem solução. A verdade é que 69% das coisas que você briga o tempo todo nunca serão resolvidas porque tem pontos de vista diferentes, são criações diferentes. Às vezes teu marido, você briga com ele há anos sobre uma coisa, para que ficar se estressando? O texto que nós lemos no início diz: desfrute a vida, mulher, desfrute a vida, homem, com a pessoa que está com você. E isso é muito importante, portanto, flexibilize um pouco mais. Não fique tão refém, tão prisioneiro das suas regras. É tempo da gente flexibilizar um pouco mais. Esse tempo exige um pouco mais de arte, de administração de conflitos, de convivência. Portanto, esse é o meu quarto conselho. O meu quinto conselho é: exercite o perdão. Meus irmãos, não existe possibilidade de machucar alguém que está longe. Nós só machucamos pessoas que estão perto. Por isso é muito importante que você entenda que quanto mais próximos, quanto mais tempo passamos juntos, aumenta muito a possibilidade de nós magoarmos um ao outro, de nós entristecermos um ao outro. E isso faz com que a gente recorra à necessidade imperiosa de também exercitarmos o perdão no relacionamento.
E aqui eu não quero dizer apenas o perdão para as coisas que estão acontecendo agora, para palavras que você ouviu agora, para situações de agora. Você precisa aprender a perdoar coisas do passado também. O psiquiatra Augusto Cury tem uma frase que diz o seguinte, que todas as questões que não são resolvidas, todos os problemas que não são resolvidos no seu momento, eles geram dois arquivos. Um arquivo vai para debaixo do tapete do tempo e o outro arquivo vai para debaixo do tapete da memória. E esses arquivos, eles continuam lá. E eles fazem com que o conflito não seja resolvido no momento, mas transformam os pombinhos no passar do tempo em verdadeiros felinos que vão se agredindo no decorrer do tempo da convivência. Portanto, é tempo de você estar exercitando o perdão, de você estar entendendo que nem sempre as pessoas querem te machucar, às vezes por conta do estresse, por conta das preocupações, da ansiedade, a gente acaba falando que não deve, a gente acaba tendo um comportamento que não deve. Aprenda a exercitar o perdão. A Bíblia diz, Pedro certa vez chegou para Jesus e disse, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofende no dia? E Pedro disse, talvez 7. E Jesus disse, 7 não, Pedro, 70 vezes 7. Dr. Russell Shedd disse certa vez que é muito provável que essa recomendação de Jesus ele tenha dado sobre o perdão 70 vezes 7, pensando na relação do casamento. A esposa do Billy Graham disse certa vez que um casamento excelente, um casamento próspero, ele é construído sobre a base de 2 grandes perdoadores. Portanto, é importante que você perdoe. E eu quero te trazer um dado aqui sobre perdão que talvez nunca ninguém tenha dito para você. É que sem perdão o relacionamento está destinado a ficar como uma água parada. O perdão faz com que o passado contamine o presente e acabe com o futuro. Pessoas que não perdoam são pessoas que paralisaram como se fosse um filme. Imagine a tua vida conjugal, a tua trajetória conjugal como se fosse um filme. E de repente tem uma palavra, tem um comportamento, uma ação, naquele exato momento que te machucou, que gerou uma mágoa. O filme do teu casamento trava naquela cena. E a menos que haja perdão, os frames vão passando, mas ele só é um atualizar daquela mesma imagem. Há pessoas, por exemplo, que hoje estão brigando tanto, estão discutindo tanto, e nem são por questões do presente, são por questões do passado que não foram perdoadas, questões lá de trás, palavras que ainda machucam. E qual é o problema da falta de perdão? É que pessoas que não perdoam são pessoas que estão destinadas a serem vingativas. E existem 2 possibilidades de vingança. Existe a vingança velada, que é aquela vingança que ela se constitui na ausência do bem. Você não percebe, mas você talvez possa não estar gritando com seu marido, gritando com a sua esposa, pode estar não prejudicando ele, mas a vingança velada é aquela em que você deixa de amar, em que você deixa de apreciar, em que você deixa de trazer uma palavra boa, fazer algo bom. Portanto, a vingança velada, que é consequência da falta de perdão, ela é responsável pela ausência de amor, a ausência de atitudes de amor. Mas também tem o outro lado da vingança, que a vingança manifesta as palavras ácidas, o comportamento agressivo, os atos de punição que são dados na vida do outro. Tem mulheres, por exemplo, que nunca perdoaram uma traição, que nunca perdoaram um comportamento, ou homens que nunca perdoaram determinadas palavras da sua esposa e que ao longo da convivência estão juntos ainda, mas estão juntos para machucar o outro, estão juntos para cobrar uma dívida emocional que foi constituída lá atrás. Portanto, sem perdão não existe futuro, relacionamento não tem brilho, relacionamento não tem saúde. Fica como se fosse um rio que travou, uma água parada. Portanto, exercite o perdão. Se você não está conseguindo perdoar, a Bíblia diz que o perdão é uma ação da graça. Ore um pouco mais, abra o seu coração um pouco mais para Deus. E lembre-se que a Bíblia diz que assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar também. Quem não perdoa está não apenas impedindo a graça de Deus de fluir em você, mas também está bloqueando a graça de Deus
através de você. Então exercite o perdão. Esses dias são tempos de exercitar o perdão, de pedir perdão e de conceder perdão. E lembre-se, o perdão não muda o que aconteceu, mas o perdão cura, o perdão tira a possibilidade de aquilo que aconteceu continuar te machucando, continuar te ferindo. O perdão faz com que você se livre dos pesos, faz com que a relação ou o relacionamento possa voltar, o filme do relacionamento possa voltar a fluir. Portanto, exercite o perdão. Se tem coisas que você não perdoa do passado, essas coisas vão tornar a convivência de vocês muito difíceis nesse tempo. Portanto, faça uma lista das suas mágoas, das coisas, e decida perdoar, porque o perdão é uma decisão apenas sua. Nós entendemos, ou nos foi ensinado que o perdão depende do outro. Coisa nenhuma, o perdão depende de você, porque a dívida é com você, a ferida está em você, e só você pode, por meio do perdão, curar o seu coração, curar a sua alma. E lembre-se, um coração machucado, você só tem um coração. E quando esse coração está ferido, ele é o mesmo coração que você oferece para os filhos, é o mesmo coração que você oferece para Deus. Então é muito importante você exercitar o perdão. Perdão é a expressão da graça de Deus em nós. O perdão nos cura, o perdão liberta, o perdão tira o jugo de sobre o relacionamento. O perdão faz com que o passado não tenha poder nenhum de contaminar o presente e de acabar com o futuro do relacionamento. Portanto, nesse tempo, exercite o perdão. Quem sabe não seja uma oportunidade de Deus para que você possa aprender a perdoar, para que você possa exercer essa habilidade tão importante se você quer ter saúde emocional e se você quer preservar o seu relacionamento. O sexto conselho é um conselho também muito importante. Crie uma agenda para a sua conjugalidade. O que é isso? Criar uma agenda para a sua conjugalidade. Em tempos de confinamento, as pessoas confundem quantidade de tempo com conexão e intimidade. São duas coisas totalmente diferentes. Esse tempo faz com que o casal passe mais tempo juntos, mas isso não quer dizer intimidade e conexão. Alguns casais, por exemplo, estão passando mais tempo juntos, mas esse tempo está se mostrando muito mais, eles estão muito mais desconexos do que antes. Portanto, crie uma agenda para a conjugalidade. O que seria essa agenda para a conjugalidade? É um tempo juntos. Crie um momento do dia para vocês estarem juntos, para vocês conversarem, quem sabe assistir um filme juntos, ter um momento de intimidade juntos, ter um momento de carícias, ter um momento para discutir, conversar sobre o futuro, sobre as possibilidades, quem sabe até conversar sobre questões importantes como as finanças, como a questão de planejamento familiar. Mas tenha um tempo junto, um tempo onde vocês possam dizer para as crianças, olha, agora é o tempo do papai e da mamãe, onde vocês vão para o quarto, onde vocês vão fazer coisas juntos. Então identifique coisas que os dois gostam para ter um momento do dia onde vocês se conectem, onde vocês façam coisas juntos. Então muito importante uma agenda para a conjugalidade, porque não basta apenas a gente dividir o mesmo espaço, se nossas mentes e nossos corações estão distantes um do outro. Então crie uma agenda para a conjugalidade. Cuide de você. É importante também lembrar, meus irmãos, que o confinamento faz com que a gente relaxe muito em relação à aparência, em relação a tantas coisas. Cuide, você que é mulher, que está me ouvindo, cuide, continua se cuidando para o teu marido, é importante. O fato de passarmos mais tempo juntos não tira essa questão de se cuidar. Homens, fazer a barba, quem sabe ter um cuidado maior com a sua aparência também, isso é importante. Pense que o fato de estarmos juntos mais tempo não é necessariamente um fator de aproximação conjugal. A aproximação conjugal acontece quando temos afinidades, quando desenvolvemos intimidade. Então troque carícias, façam massagem um no outro, tenham esse tempo mais juntos, quem sabe um jantar a dois, um tempo onde vocês vão para o quarto para conversar, para namorar, para estarem juntos, mas tenham esse tempo. É muito importante o casal ter esse tempo junto.
esse tempo para conviver. Portanto, crie uma agenda, um tempo, um espaço de tempo para conjugalidade, para vocês estarem, vocês dois, conversando sobre vocês, conversando sobre o casamento, estando juntos para criar essa conexão. Às vezes, vocês, por conta do trabalho, das atividades, dos estudos, talvez vocês não tinham essa oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade para passar esse tempo juntos. O 7º conselho, já caminhando para o final, 7º conselho que eu quero dar para vocês é: respeite os espaços um do outro. Respeite os espaços um do outro. Em tempos de confinamento, nós acabamos muitas vezes sufocando um ao outro, cobrando demais, exercendo controle absoluto sobre as atividades. Dê ao outro espaço para que cada um possa ter o seu tempo individual. Em tempos de confinamento é muito comum a gente ficar controlando o tempo todo. A pessoa está na sala, a pessoa está no quarto, e aí, o que você está fazendo? Por que você não vai jogar o lixo? Por que você não vai fazer isso? Dê um pouco de espaço, de tempo, para que a pessoa tenha um tempo para ficar sós consigo. Talvez para fazer um hobby, às vezes jogar um videogame, ler um livro, ou passar um tempo sozinho, meditando ou vendo alguma coisa. É muito importante a gente respeitar esses espaços dentro de casa, porque às vezes um quer controlar demais o outro, um quer atenção demais do outro, e esse tempo é um tempo onde parece que o outro precisa estar o tempo todo dando respostas ao que está fazendo, ao que está vendo, como está exercendo o seu tempo. Dê um pouco mais de flexibilidade, respeite um pouco mais o individualismo. Às vezes seu marido quer ficar um pouco quieto no sofá, ou num canto da casa, ou na varanda, ou onde quer que estiver. Deixa ele ter um tempo para ele. Isso é tão importante para nós. Um tempo para a gente, um tempo para pensar, para refletir, um tempo, e respeite esse espaço dentro de casa. Às vezes há muita cobrança. O tempo todo um quer exercer o controle absoluto e total sobre a vida do outro. Isso é neurótico, isso é tenso para o casamento, isso causa muitos problemas. Então, respeite o espaço um do outro. É importante que esse respeito aconteça para que não haja tanto estresse dentro de casa. Portanto, deixa sua esposa em paz, meu irmão. Deixa seu esposo em paz, minha irmã. Às vezes é o tempo com ele, é um tempo que ele quer ficar sozinho, que ele quer ficar calado. Não fica o tempo todo perguntando, questionando. Por que você está calado? Por que você está sentado? Por que você está aí? Respeite os espaços. É óbvio, meus irmãos, que não vamos ficar o dia inteiro sem trocar palavras, não vamos ficar um dia inteiro sem interagir. Isso também é doentio, não estou dizendo isso. Mas dê um tempo para o teu esposo, dê um tempo para a tua esposa, dê esse momento para que eles possam se refazer. Nós somos seres muito complexos e às vezes nós precisamos desse tempo para recarregar as baterias, para estar ajustando coisas dentro de nós. Então, respeite o espaço um do outro, isso é importante para que você tenha uma convivência bacana nesses dias aí. 8º conselho que eu quero dar aos irmãos, aos casais que estão me ouvindo aí. Aproveite melhor o tempo e aumente o cuidado com as redes sociais. Aproveite melhor o seu tempo e tome o cuidado com as redes sociais. É muito importante perceber que esse tempo longe do trabalho, longe da escola, é um tempo para você crescer. É um tempo para você evoluir. Há tantos cursos na internet, há tantos livros. Talvez você tenha nesses dias a oportunidade de ler mais do que você costuma ler. Pegue aquele livro bacana para ler. Por que não entrar no YouTube? Por que não ouvir lives que edifiquem, palestras para casais sobre assuntos que são dificuldades para vocês? Talvez assuntos sobre intimidade, sobre comunicação, sobre questões de criação de filhos. Tem tanto material bom para ser aproveitado e às vezes o casal fica o tempo todo assistindo televisão, vendo a respeito do coronavírus, se enchendo de pânico. Desliga a televisão, vai ler um livro, vai aproveitar esse tempo juntos, vão fazer um curso juntos, crescer, interagir, conversar, estudar um assunto que te agrade, que
que faça com que você se refaça. Use esse tempo para se tornar mais sábio, use esse tempo para se tornar mais culto, para melhorar o seu conhecimento. Talvez você sempre diz, olha, eu não tenho tempo para ler, porque eu estou trabalhando, estudando. Agora é o momento para você ler, é o momento para você interagir. Então aproveite melhor esse tempo. A gente desperdiça tanto tempo e talvez esse seja o momento onde fique mais claro que as pessoas não usam o seu tempo da maneira adequada, não porque não tem como, ou porque suas agendas já estavam preenchidas, mas porque estão acostumadas a desperdiçar o tempo. Então é muito importante você aproveitar o tempo. Mas quando eu falo de aproveitar o tempo, eu falo também de tomar cuidado com as redes sociais. E nesse tempo é um tempo onde muitos casais às vezes passam mais tempo com o seu celular do que com a sua esposa, do que com o seu marido. Tem gente que nesse tempo de quarentena está o tempo todo ligado nas redes sociais. Não faça isso. Quando você fica o tempo demais nas redes sociais, você está valorizando quem está longe, está desprezando quem está perto. É tempo de você aumentar a sua conexão dentro de casa, não fora de casa. É tempo de você tomar muito mais cuidado, porque quanto mais aberto você estiver para as redes sociais, maiores são as possibilidades de você se sentir infeliz. Pesquisas mostram que pessoas que ficam nas redes sociais, a partir de 10 minutos nas redes sociais, seu índice de contentamento, seu índice de satisfação, de felicidade começa a cair. Seu nível de estresse, de cortisol começa a aumentar, porque você começa a se comparar com a vida dos outros, você começa a interagir com outras pessoas e você sabe muito bem que as redes sociais não revelam as realidades dos casamentos, as realidades das famílias. As redes sociais, na verdade, elas são muito mais uma expressão de uma vida idealizada do que uma vida real. Portanto, não fique o tempo todo nas redes sociais, tome cuidado com os contatos, tome cuidado com as conversas, porque nesse tempo em que estamos muito mais vulneráveis às redes sociais, porque é uma maneira de você interagir com quem está fora do seu ciclo familiar, mas eu quero que você encare esse tempo como a oportunidade que Deus está dando para você se reconciliar com os seus, para você criar conexão com os seus. Então não desperdice tanto tempo com os outros, quando na verdade Deus está dando a oportunidade para você cuidar dos seus, cuidar da sua família, estar mais próximo do seu filho, estar mais próximo da sua esposa. Portanto, aproveite esse tempo, desconecte-se das redes sociais, e vai conectar-se mais ao seu filho, à sua esposa, ao seu esposo. É muito importante que você faça isso. Portanto, aproveite esse tempo para crescer. Eu tenho lido como nunca antes, eu tenho estudado como nunca antes, tenho passado mais tempo com meu filho, com a minha esposa. Como tem sido bom para mim esse tempo. Tenho assistido quase nada de televisão, não tenho me enchido a minha mente, o meu coração dessas coisas de pânico. E eu te convido a você fazer escolhas melhores na sua vida. Tome cuidado com as redes sociais e também aproveite o seu tempo para ficar mais para crescer, para desenvolver. Assista palestras juntos com a sua esposa. Faça o que você nunca fez, para que você possa viver o que você nunca viveu. O 9º conselho, penúltimo, é: exercite a gratidão. Oh, meu Deus, como é importante a gente aprender a ser gratos. E o que é a gratidão? A gratidão é a janela que ilumina os nossos olhos. No livro Agradeça e Seja Feliz, existe uma pesquisa que mostra que pessoas que são agradecidas, pessoas que começam o seu dia agradecendo, são 30% mais felizes do que as outras, apenas porque aprendeu o exercício da gratidão. E o que é a gratidão? A gratidão é quando a gente decide olhar a vida a partir da janela do que é positivo. Tem tanta gente reclamando das coisas que estão acontecendo nesses dias, que não estão agradecendo a Deus a oportunidade de estar mais próximo da sua esposa, de estar mais próximo do seu filho, a oportunidade de se conhecer, a oportunidade de tratar e de perceber coisas no casamento que talvez não perceberia antes. Ao invés de você ficar reclamando desse tempo, reclamando do que possa acontecer, por que não usar os seus lábios para agradecer? Deus, obrigado pela minha família. Há tantas pessoas que nesse exato momento estão enfrentando a quarentena sozinhos dentro de casa, são viúvos, são viúvas, e eu tenho recebido como pastor
Eu tenho recebido tantas mensagens das irmãs e dos irmãos sozinhos. Como é difícil passar esse tempo sozinho. Se você acha que é difícil você conviver com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, imagine se você estiver sozinho dentro de casa, ninguém para abraçar, ninguém para conversar, ninguém para conviver. Oh, meus irmãos, seja mais grato. Agradeça a Deus, pare de se preocupar tanto com o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Agradeça a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4 em diante diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa justiça notória de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica, por ações de graças ou através de ações de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os corações. Pense, você não tem apenas as janelas das coisas que não estão dando certo, você também tem as janelas das coisas positivas. Você está com saúde, você está com a sua casa, você está podendo comer com a sua família. Talvez você esteja preocupado com o futuro. Olha, esse é o momento da gente ouvir Jesus dizer para a gente o que ele disse em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, veja os passarinhos, como Deus cuida dos lírios do campo, como Deus cuida dos passarinhos. Deus sabe do que precisamos. Aprenda a agradecer a Deus, agradeça a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pela sua família. É tempo de você exercitar a gratidão. A gratidão vai fazer com que o teu corpo produza muito mais endorfina, serotonina do que cortisol. Reclamar, murmurar, aliás, a Bíblia diz, meus irmãos, fazei todas as coisas sem murmuração. Por que você não escuta um conselho desse pastor aqui? E a partir de hoje, pegue todas as suas reclamações, todas as suas listas de reclamações, transforme essas listas em listas de pedidos de oração. E ao invés de reclamar, coloque suas necessidades diante de Deus, mas também agradeça. Seja grato, porque em breve esse tempo vai passar. E talvez você vai olhar daqui 1 ano, daqui 2 anos e dizer: eu tive 2 semanas com a minha família e passei esse tempo brigando, discutindo, reclamando. Deus está no controle de todas as coisas. Seja grato, seja grato. Quando a gente agradece, quando a gente exercita o hábito de agradecer, nós forçamos o nosso cérebro, nós forçamos nossa percepção a concentrar-se naquilo que é bom, naquilo que é positivo. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é positivo, tudo que é de boa fama, pense nessas coisas. Portanto, em nome de Jesus, exercite a gratidão. Levante de manhã agradecendo ao invés de reclamar. Agradeça pelos seus filhos, ao invés de se lamentar pelo fato de eles estarem em casa. Agradeça que eles estão mais perto de você. Como é difícil ter a mãe por perto, como é difícil ter o pai por perto. Que oportunidade gloriosa, que tempo maravilhoso Deus nos permitiu de estarmos em casa. Estamos com esse tempo na nossa família, um tempo para a gente, talvez, inclusive, colocar em prática, porque quantas pessoas são questionadas a respeito do que verdadeiramente importa para elas, e elas dizem: o que importa é minha família, eu amo a minha família. É tempo de você provar isso. Se você ama a sua família, por que está tão descontente dentro de casa? É por causa do futuro, é por causa da insegurança. Deixa eu te dizer, você não controla todas as coisas, você não controla as realidades do mundo, mas você é filho do Pai Celestial. Deus certamente há de suprir suas necessidades. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Use os seus lábios para agradecer, use os seus lábios para abençoar. Bendito sejam os meus filhos, bendito seja a minha esposa. Deus, obrigado pelo meu casamento, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela saúde, obrigado pelo que temos para comer, obrigado por essa refeição juntos, obrigado por essa comunhão em família, obrigado por essa casa, obrigado por essa esperança, essa fé que temos dentro de nós, obrigado por ser o nosso Deus. Exercite a gratidão, querido, porque isso vai fazer uma diferença enorme no seu casamento. Pare de reclamar. A reclamação, a murmuração só trazem coisas ruins, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão em poder da língua.
e quem ama comerá do seu fruto. Use os seus lábios para abençoar. Seja grato. Em vez de ficar lamentando, agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua família. E por último, se você quer ter um tempo bacana com seu esposo, com a sua esposa, nesse tempo de confinamento, cultive a espiritualidade do casal. É muito importante nós trabalharmos a espiritualidade do casal. E quando eu falo sobre a espiritualidade do casal, eu falo sobre orar juntos, sobre ler a Bíblia juntos, sobre ter esse tempo para buscarmos a Deus como um casal. Você já parou para pensar que Jesus certa vez disse para Pedro, aquilo que quando dois ligares na terra, será ligado no céu. Quando dois ligares na terra. Se existe algo que o inimigo trabalha, é para que não haja uma conexão espiritual entre o casal, para que um ore num quarto, o outro ore na sala, para que eles não se encontrem nesse tempo de oração. Como é importante orar junto. Talvez muita gente, muitos casais cristãos que estão me ouvindo, confundiram a espiritualidade do casal com irem juntos à igreja. E agora a gente não tem mais essa possibilidade de ir junto à igreja. Agora é a oportunidade de exercer essa espiritualidade como casal dentro de casa. Orar com a sua esposa, ler a Bíblia, buscar Deus juntos, como é importante essa conexão. Quando 2 ou 3 estiverem disponíveis ou estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Reúna com seu esposo, com a sua esposa. Se você está inquieto, se você está inseguro, meu irmão, se você está ansioso por alguma coisa, se isso tem roubado a tua paz, ore junto com a sua esposa. Substitua esses sentimentos de ansiedade por sentimentos de gratidão. Peça a Deus para que você seja tomado pela paz que excede o entendimento. Cultive esse tempo juntos. Quando oramos juntos, quando o casal ora junto, o coração endurecido se amolece. O coração que tem dificuldade de perdoar se torna tão tocado pela graça que aquilo que parecia difícil, impossível, se torna possível. Quando o casal ora junto, quando o casal desenvolve a espiritualidade junto, eles criam um terceiro nível de conexão que ninguém, a não ser os servos do Senhor, pode ter. Todo casal que você conhece pode ter apenas 2 níveis de conexão. Eles podem se conectar no nível físico e no nível emocional, mas só quem serve a Deus pode se conectar nos 3 níveis. O nível físico, o nível emocional e o nível espiritual. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habita no marido é o mesmo Espírito que habita na esposa. E isso faz com que a conexão do casal seja uma conexão muito mais profunda. Portanto, não perca essa oportunidade. Desenvolva como casal essa espiritualidade. Eu sei que você faz culto doméstico. Talvez você reúna toda a família para fazer esse culto, mas eu estou te convidando a ter esse momento com a sua esposa, a ter esse momento com o seu marido, para que você ore com ele, para que você esteja junto com ele. Isso vai fazer uma grande diferença. Vocês são a base da família. O inimigo não vai tocar nos seus filhos apenas, mas sobretudo em vocês, porque quando o casal está firme, quando o casamento é sólido, toda a casa está estruturada. Portanto, sejam guardiões espirituais da casa de vocês, da família de vocês, orem juntos, trabalhem isso. Portanto, eu quero deixar aqui o meu conselho, eu quero finalizar essa live falando que eu acredito que esses 10 conselhos que eu acabei de dar a vocês, com certeza vão fazer toda a diferença nesse tempo em que vocês estão convivendo juntos, porque afinal de contas, não é o que acontece com a gente que importa, mas o que importa é como reagimos ao que acontece com a gente. Não é esse tempo de confinamento que está trazendo problemas e dificuldades, é como você reage, é como você lida com tudo isso. Portanto, eu quero aqui fazer então apenas a recapitulação dos 10 conselhos. Se você não pegou algum deles, então eu quero apenas repeti-los aqui para que você possa guardar no seu coração esses conselhos que podem fazer grande diferença. Portanto, o primeiro conselho, reduza a sua expectativa e aumente a sua apreciação. Elogie mais do que critique. O segundo conselho é mantenha a ira sob controle.
Trabalhe a sua ira, use palavras brandas para desviar o furor, não deixe a ira tomar conta do seu coração, não vá dormir com ira, não deixe lugar ao diabo, trabalhe a sua ira, respire, dê tempo para sua mente refletir e pensar, tá bom? Então mantenha a ira sob o controle. Terceiro conselho, seja menos individualista e pense mais nos outros ao seu redor. Você não está confinado sozinho, tem mais pessoas convivendo com você. Seja para esses outros o que você gostaria que eles fossem para você. Quarto conselho, aprenda a relaxar e a ser mais flexível com as suas regras. Não sejam tão caxias, tão com mania de limpeza, com mania tão cheia de regras. Não torne a sua casa um verdadeiro presídio, um verdadeiro quartel-general, tá bom? Flexibilize as regras para que vocês possam conviver melhor. Quinto conselho, exercite o perdão. Lembre-se, sem perdão, o passado contamina o presente e destrói o futuro. Com o perdão, todas as mochilas, todos os problemas, as dificuldades vão certamente cair por terra. Portanto, exercite o perdão. Lembre-se do que Jesus falou: se meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, não, 70 vezes eu devo perdoar, porque o perdão é a maneira que eu tenho de proteger as minhas emoções de sentimentos tóxicos. Tá bom? Então, exercite o perdão nesses dias. 6, crie uma agenda para conjugalidade. Crie um tempo juntos. Discuta junto com seu marido ações, coisas para que vocês possam estar fazendo junto com seu esposo, junto com a sua esposa, tá bom? Atividades conjuntas, namorando, assistindo séries que agradam os dois juntos. Por que não conversar, fazer uma leitura conjunta de um livro? Ter um tempo para vocês, um tempo para o casal, isso é muito importante. Sétimo conselho, respeite os espaços um do outro. É muito importante respeitar o espaço um do outro. Dê um pouco mais de liberdade para que cada um tenha o seu espaço dentro de casa. Às vezes um quer ficar sozinho, um quer ficar calado, um quer ficar no seu hobby por um momento. Deixe esse tempo, é importante que você respeite esses espaços também dentro de casa. Oitavo conselho, aproveite melhor o tempo e tome cuidado com as redes sociais. Use esse tempo para crescer, para desenvolver, para ser depois deste tempo, uma versão melhorada de você, com mais informações, com mais conhecimento. Portanto, use a internet para que você possa crescer, desenvolvendo o seu conhecimento. E tome cuidado com as redes sociais. É tempo de você valorizar quem está perto, ao invés de ficar perdendo tanto tempo. Eu não diria perdendo tempo, mas ao invés de estar empregando tanto tempo com quem está longe, concentre-se, foque em quem está perto, tá certo? Passe mais tempo com quem está perto, menos tempo nas redes sociais. Nono conselho, exercite a gratidão. A gratidão faz com que você veja o lado bom da vida. Seja grato. Todas as pessoas agradecidas são pessoas mais felizes, são pessoas mais abençoadas. Como Deus abençoa quem é grato, porque o coração grato é uma expressão de um coração que reconhece a bondade de Deus. É como diz o Salmo 103, versículo de número 3, que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado, tanta coisa que Deus tem feito por cada um de nós. E por fim, cultive a espiritualidade juntos. É tempo da gente ser crente como casal, é tempo da gente orar junto, da gente ler a Bíblia, é tempo da gente interceder junto. Pegue os seus pedidos, aquilo que te incomoda, aquilo que está tirando a paz de vocês, e coloque em oração, coloque esse tempo para que vocês estejam juntos. Sejam vocês os guardiões espirituais da sua casa. Crie os 3 níveis de conexão: conexão espiritual, a conexão física e a conexão emocional, para que vocês estejam juntos. Tá certo? Essa foi a live de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão presentes, a todos vocês, casais. Eu quero terminar essa live como de costume. Eu quero terminar essa live orando especialmente pelos casais nesse momento. Eu quero orar para que Deus abençoe, para que esse tempo seja um tempo de crescimento, de bênção para o seu casamento, de bênção para a sua família. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar nesse instante, e eu quero orar e abençoar o seu casamento nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pelas dezenas de casais que estiveram nos acompanhando ao longo deste tempo de reflexão.
Eu oro por aqueles que hão de vir e assistir depois, que a tua palavra de sabedoria, de instrução, venha abençoar esses casais. Eu oro, Senhor Deus, pedindo que o Senhor repreenda todo o mal das casas, dos lares. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum casamento seja abalado por esse tempo de confinamento, pelo contrário, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam, Senhor Deus, desenvolvidos. Ó Pai, coloque as suas mãos, repreenda, Senhor Deus, todo o mal dos lares, que cada casamento, Senhor Deus, ó Pai, nesse tempo seja um tempo de crescimento, de bênção para esses casais. Meu Deus, no nome de Jesus, eu abençoo as famílias, e abençoo os lares, e abençoo os casais que estão me ouvindo, para que eles sejam, Senhor Deus, uma expressão de que o povo de Deus, nesse tempo difícil, aprendeu a lidar com sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, coloque, abençoe os lares, tantos conflitos, que haja paz nos lares, que haja conciliação dos lares, que haja muito mais amor do que briga, muito mais palavras de gratidão do que murmuração, que hajam bênçãos nos lares, nas famílias. Meu Deus, proteja os casais, repreenda toda a ação do inimigo, todas as brechas que têm sido abertas nos lares dos seus filhos, e abençoe, Senhor Deus, para que o nosso casamento, depois desses dias, não seja, Senhor Deus, bombardeado, não seja enfraquecido, pelo contrário, sejam restaurados e fortalecidos para a glória do teu nome. Eu oro por isso, juntamente com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fica aqui então o conselho. Eu pretendo fazer em breve uma live só respondendo perguntas, tá bom? Perguntas e respostas sobre casamento, sobre relacionamento. Eu creio que isso seja algo bacana para a gente estar interagindo aí, tá bom? Encontro com vocês amanhã às 19 horas. Eu quero trazer uma palavra de Deus já para as famílias, uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, para o nosso culto às 19 horas. Então, a nossa próxima live será amanhã às 19 horas. Eu tenho uma palavra de Deus também para ministrar ao coração da igreja, as minhas ovelhas queridas, tá certo? Obrigado por todos aí que estiveram comigo nesse tempo, pela paciência de me ouvir, por passar esse tempo juntos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e até uma próxima, querendo Deus. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau.